shall sing on that view, oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow not a sigh for a blessings of restful place in the sweet by and by we shall meet on that beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll sail the wild sea no more. The tempest may sweep for the wild stormy deep. In Jesus I'm saved evermore. Everyone now in worship, I've anchored my soul in a haven of rest. Forth from Mary, A verdadeira semente veio de Maria, but it was not her seed. mas não foi a semente dela. It was the promise of God that she said, Foi a promessa de Deus que ela disse: behold the handsmaid of the Lord. Eis aqui a serva do Senhor. The carriers of life was the women. As portadoras de vida eram as mulheres. And now Mary, the seed so much closer. E agora Maria, a semente muito mais parecida. Hagar had to receive it in a perverted way. Agar teve que recebê-la de um modo pervertido. Sarah, doubting the thing, brought it to just a natural seed, sexual desire. Sara, duvidando do negócio, trouxe apenas uma semente natural, desejo sexual. But Mary, without any sex at all, Mas Maria, sem absolutamente qualquer sexo, believed the word and the word was made flesh. creu na palavra e a palavra se fez carne. But notice, Mary, being so close, Mas note, Maria, estando tão próxima, she held the seed in her womb. ela teve a semente em seu ventre, And it looked like it would be her seed. e pareceu ser a semente dela. And so has Pentecostals. E assim foi com os pentecostais. I'm going to come home. Vou atingir o alvo. But remember, Mas lembre-se, Jesus said in Matthew, the 24th chapter, 24th verse, Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 24, in the last days the two spirits, nos últimos dias os dois espíritos, not in the early days now, não nos dias iniciais, veja lá, in the latter time, nos últimos tempos, the two spirits would be so close together until it would deceive the very elected, if it were possible. os dois espíritos seriam tão parecidos que isso enganaria o próprio escolhido, se possível fora. Pentecostal spirit, just exactly like the real thing, Espírito pentecostal, exatamente como o real, so perfect that it would deceive the very elected, if it was possible. tão perfeito que enganaria o próprio escolhido, se possível fora. Now that's not my words, that's what he said. Agora, essas não são palavras minhas. Isso é o que ele disse. Now, after a while, maybe you'll get an understanding of what I'm trying to say. Agora, depois de um tempo, talvez você tome entendimento do que estou tentando dizer. Now, that seed certainly looked more, Agora, aquela semente certamente parecia mais... that shuck looked more like the seed, Aquela casca parecia mais com a semente, until more than the pollen did, até mais do que o pólen, and more than what the stalk did. e mais do que o talo. But they were only carriers of the seed. Mas esses foram apenas portadores da semente. See, Luther organized. Veja, Lutero organizou, The stalk died. o talo morreu. Wesley organized. Wesley organizou, The pollen died. o pólen morreu. Pentecost organized. Pentecostes organizou, The life died.
died. A vida morreu. And now comes forth the seed. E agora vem a semente. You can't go any further than the seed. Não se pode ir além da semente. Notice, all through the years, Note, no decorrer de todos os anos, when a great move rises up, quando um grande movimento surge, right quickly behind it comes an organization. de imediato vem uma organização atrás dele. About 3 years. It's about as long as the revival lasts. Cerca de 3 anos. É mais ou menos o tempo que o reavivamento dura. Then they organize it. Então, o organizam. Makes an organization. Formam uma organização. There has to be many off of it. Muitos têm que surgir disso. Like many off of Luther, the blades. Como muitos de Lutero, as folhas. And many off the pollen, Wesley. E muitos do pólen, Wesley. And the Pentecostal leaves going out. E as folhas pentecostais brotando. One is 2, and 3, and 4, and 5. Oh, mercy. See? Unidade, duidade, trindade, unidade em 4, unidade em 5. Ó, misericórdia, está vendo? But notice, Mas note, 20 years of Jesus Christ manifested. 20 anos de Jesus Cristo manifestado. Not one organization has risen. Nenhuma organização tem surgido. And not one will. E nenhuma surgirá. It'll die like every latter rain move and everything else. Morrerá como todo o movimento da chuva serôdia e tudo mais. This is the end time. The seed. Este é o fim do tempo, a semente. And it won't be heir with the shuck. E não herdará com a casca. No more than Ishmael was heir with Isaac. Nem mais um pouco do que Ismael herdando com Isaac. See here now how close she is? Está vendo aqui quão parecida ela está? Close enough to deceive. Parecida o suficiente para enganar. Luther, the stalk. Lutero, o talo, Wesley, the tassel. Wesley, o pendão, And Mary, the shuck. e Maria, a casca, Are the womb, are Pentecost. ou o ventre, ou Pentecostes. How I could go right here on that shuck and show you. Como poderia eu entrar aqui mesmo nessa casca e mostrar-lhe? Down through the ages, never come so close to like it is right now. No decorrer da era, nunca foi tão parecido como se parece agora. Everything is the church, the church. Tudo é a igreja, a igreja. See the she. And notice, it was the she in the beginning that doubted the original promise. Veja, ela. E note, foi ela, no princípio, que duvidou da promessa original. It wasn't God took his word back. Não foi Deus que retirou sua palavra. God isn't taking his word back today. Deus não está retirando sua palavra hoje. He's confirming his original word. Ele está confirmando a sua palavra original. But Sarah said, maybe peradventure we're waiting. Mas Sara disse, talvez porventura, estamos esperando. That's what's the matter with the people. Esse que é o problema com as pessoas hoje. You're trying to climb into something that you don't know what you're climbing into. Vocês estão tentando subir em uma coisa que não sabem no que estão subindo. How you going to do it unless you know what you're doing? Como vão fazer isso a menos que saibam o que estão fazendo? Are you walking blindfolded? Vocês estão andando com os olhos vendados? Trying to climb into something that you don't know what you're doing, you'll fall. Tentando subir em uma coisa que não sabem o que estão fazendo, vocês cairão. If the blind leads the blind, they both fall in the ditch. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Jesus made that quotation. Jesus fez essa citação. But now, we're standing at the time of the seed. Mas agora encontramos-nos no tempo da semente. Now the seed will hold what? Agora a semente conterá o quê? Support, cooperate with the seed. Apoio. Cooperará com a semente, Holding it, it was set there for that purpose. To hold it. contendo-a. Ela foi colocada ali com esse propósito, para contê-la. Because as the sun comes up in the early spring upon the wheat, Porque, como o sol nasce no princípio da primavera sobre o trigo, watch the whole nature through the season roll. observe a natureza toda no decorrer da estação girar, Through the day roll. no decorrer do dia girar. Everything rolls just perfectly right with God. Tudo girar perfeitamente certo com Deus. Now, when that warm sun begins to shine upon the seed, it breaks forth. Agora, quando aquele sol quente começa a brilhar na semente, ela brota. But the world has to be in a certain position to make that seed break forth out of the dirt. Mas o mundo tem que estar numa certa posição para fazer aquela semente surgir da terra. It has to come around this way. Tem que dar a volta nesta direção You get in a certain position to make that seed come forth.
e chegar em certa posição para fazer aquela semente brotar. It had to come that way to get it up out of up on the Dark Age. Teve que vir dessa maneira para levantá-la na era obscura. Some people, this critic that I said wrote the book, A Silent God. Algumas pessoas, este crítico que eu disse haver escrito o livro Um Deus Silencioso, He said all through the Dark Ages that poor martyrs died. ele disse, no decorrer de todas as eras, aqueles mártires coitados, eles morreram. They went out on them Christians and God sat in heaven as if He wasn't even concerned. Aqueles cristãos, e Deus sentado no céu como se ele nem estivesse preocupado. While the poor illiterate, blinded, spiritual blinded man. Ora, coitado desse homem analfabeto, cego espiritual. If his eyes were only open. Se ao menos seus olhos estivessem abertos. Don't you know the seed has to lay in the dirt to die and to rot? Não sabe você que a semente tem que jazer na terra para morrer e apodrecer? Before it can bring forth again? Antes que possa produzir novamente? And the church of Pentecost died to the early Catholic Church. E a igreja de Pentecostes morreu através da igreja católica primitiva. And she just come in a stalk form. E ela simplesmente veio em forma de talo. But you see how close she's shaping up? Mas você está vendo como ela está tomando forma parecida? Each one through the Lutheran, Wesley, Pentecostal age. Cada uma através da era luterana de Wesley e pentecostal? You understand? Vocês entendem? Now, it's got to come right straight back to that original ministry that He had here on earth. Agora, ela tem que voltar direto àquele ministério original que ele teve aqui na Terra. Because it's a bride. Porque é a noiva. They're one. Eles são um. I promised in the last days how these things would happen. Agora ele prometeu, nos últimos dias, como que estas coisas aconteceriam. And we see them happening like for all the promises. E as vemos acontecendo, como todas as promessas. Malachi 4, St. Luke 17:30. Malaquias 4, São Lucas 17:30. Oh, how many more scriptures? It'd be... Oh, quantas escrituras mais! Seria sem fim. Oh, I'm going to have to stop. Because it's... E vou ter que parar, porque é tarde. Sim. Well, you tell them. Muito bem, vocês perguntem a eles. See if you ask them, see, and then you come tell me. Vejam, se podem conseguir. Perguntem a eles, vejam, e então venham me contar. Now, just a minute. Agora, só um minuto. I want to get this pulpit. Quero tanto transmitir isto. I want you to see this pulpit. Eu quero tanto que vocês vejam isto. Look, Jesus, notice, see the bride. Vejam, Jesus, notem, vejam, a noiva. Still, we find out in this age that we're now living, see, Mesmo assim, encontramos que nesta era em que estamos agora vivendo, veja, that the womb, the Pentecostal organization, looked just exactly like the real thing. que o ventre, a organização pentecostal, parecia-se exatamente com a coisa real. But did you realize that Revelation 17, Mas você se deu conta que Apocalipse 17 it called the Roman Catholic Church, the first organization, a whore? chamou a Igreja Católica Romana a primeira organização de meretriz? How many knows that's true? Quantos sabem que isso é verdade? How many know that she was the mother of harlots? Quantos sabem que ela foi a mãe de prostitutas? What is an immoral woman? O que é a mulher imoral? Now he said this woman was the church. Agora, ele disse que esta mulher era a igreja. What is a whore? O que é meretriz? Is a woman that's untrue to her marriage vow. É uma mulher que é infiel ao seu voto matrimonial. What is a harlot? O que é uma prostituta? Same thing. Same word. A mesma coisa. A mesma palavra. Now she gave birth. Agora, ela deu à luz. What kind of birth? Que tipo de nascimento? Not to the word, Não a palavra, but to organization birth. mas um nascimento organizacional. Here's Methodist, Baptist, and Pentecostal. Aqui estão a metodista, a batista e as pentecostais. And they all took the habits of their mother. E todas elas saíram com os hábitos de sua mãe. Any honest woman in California can give birth to a virgin girl. Qualquer mulher baixa da Califórnia pode dar à luz uma menina virgem. And that's why the first message come forth.
E é por isso que a primeira mensagem veio. But when truth was presented to Luther's age of sanctification, he couldn't take it. Mas quando a verdade foi apresentada à era de Lutero de santificação, ela não conseguiu suportá-la. When the baptism of the Holy Ghost was presented to the Methodists, they couldn't take it. Quando o batismo do Espírito Santo foi apresentado aos metodistas, eles não conseguiram suportá-lo. And now when the seed time is produced at Pentecost, E agora, quando o tempo da semente produziu um Pentecostes, she can't take it. She's organized. não consegue suportá-la. Organizou-se, But she has been a carrier of the seed. mas tem sido um portador da semente. Veja, Amen. amém. Now, thank the Lord for that. Agora, grato ao Senhor por isso. The word, the simplicity of the word that was said. A palavra, a simplicidade da palavra que foi dita. Veja, It's just simple, é simples, just like watching the corn grow. justamente como nisto, justamente como observar o milho crescer. You don't have to have some great theological interpretation of it. Não tem que se ter uma grande interpretação teológica disto. Just watch it. Apenas observe-o. He's right around you all the time. Ele está bem por perto de você o tempo todo. See, I got to stop. I felt the little pull, Veja, tenho que parar. Senti um puxãozinho and I asked him to do that. e pedi que ele fizesse isso. We've got to close. Temos que encerrar. Now, brother, just this one remark, then I'll go. Agora, irmão, apenas esta observação. Então iremos. Look, now, the shook, the stalk, and so forth are only carriers of the word. Veja, agora, a casca, o talo e assim por diante são apenas portadores da palavra. They had part of the word. See? Eles tiveram parte da palavra. Veja, Until they got down, justification, sanctification, restoration of gifts, and Pentecostal. até que decaíram. Justificação, santificação, restauração dos dons nos pentecostais. But now notice, just as it was Ishmael, Isaac, see, and then to Jesus. Mas agora note, justamente como foi Ismael, Isaac, veja, e então a Jesus. See, one was a perverted, one was the original, and here comes the seed itself. See? Veja, um foi pervertido, um foi o original. E aqui vem a própria semente. Está vendo? Now the church has come from that same thing right back, Agora a igreja veio dessa mesma coisa, bem de volta. like a flower, anything else it drinks, pulls in and goes. That don't mean the Luther's lost. Como uma flor ou qualquer outra coisa, ela bebe, puxa e vai. Isso não quer dizer que o luterano está perdido. The Lutheran that rejected sanctification would be, O luterano que rejeitou a santificação estaria, that wants to hold on to something. que quer se agarrar a uma coisa. You see, Israel eat new manna every night. Veja você, Israel comia maná toda noite, veja. Notice. But now at the end time, look at this shuck here. Note, mas agora no tempo do fim, veja esta casca aqui. Now notice in the wheat. Agora note, no trigo. The complete mystery of the life is sealed up inside that shuck. O mistério completo da vida está selado dentro daquela casca. We see it in Luther coming out. Vemos isso em Lutero, brotando. We see it in Tulsa coming out. Vemos isso no pendão, saindo. We see it in the stalk. Vemos isso no talo. We come over here, Chegamos aqui and now it's in the shuck, formed almost like at the Pentecostal age. e agora está em forma de casca, quase igual à era pentecostal. But the real mystery is hid inside. Mas o verdadeiro mistério está escondido dentro. Now remember, according to Revelation, Agora lembre-se, de acordo com Apocalipse, the whole mystery of the book is sealed with 7 seals. o mistério inteiro do livro está selado com 7 selos, That the reformers didn't have a chance to bring forth. que os reformadores não tiveram chance de apresentar. The 4 stages of reforming. Os 4 estágios da reforma. The 4 stages of the 4 beasts that went out to meet the 4 powers of the world. Os 4 estágios de 4 animais que saíram ao encontro dos 4 poderes do mundo. The first one out was what was the first one out? A lion. O primeiro que saiu era um... Qual foi o primeiro que saiu?
um leão, to meet the Roman age. para encontrar-se com a era romana. That was the word, the original. Isso foi a palavra, a original. He's the lion of the tribe of Judah. Ele é o leão da tribo de Judá. Christ himself went to meet that age. Cristo mesmo foi encontrar-se com essa era. What was the next animal that went out to meet? Qual foi o seguinte animal que saiu ao encontro? The next animal went out to meet the other horse rider. What was he? O seguinte animal que saiu para encontrar-se com o outro cavaleiro, qual foi? See, that first horse rider was dressed in white, Veja, aquele primeiro cavaleiro estava vestido de branco, crowned on his head, coroado na cabeça, later, so forth, but a bow with no arrows. mais adiante, assim por diante, mas um arco sem flechas. Notice the second horse that went forth. Note o segundo cavalo que saiu. The beast that went to meet him was an ox. O animal que saiu-lhe ao encontro foi um boi. An ox is a beast of sacrifice. Um boi é um animal de sacrifício. They went out and martyred him during the Dark Age. Morreram em martírio durante a Era Negra. The third beast that went to meet the next horse O terceiro animal que saiu ao encontro do cavalo seguinte, before Death Horse rose, death and hell, antes do cavalo da morte sair, morte e inferno, the next horse that went to, next beast that went to meet the horse rider of that day o cavalo seguinte que foi o animal seguinte que saiu ao encontro do cavaleiro daquele dia, was the beast with the face of a man. foi o animal com feição de homem. How many knows that? The intellectual age, the reformers. Quantos sabem disso? A era intelectual, os reformadores. Luther, Wesley, Calvin, Knox, Finney, Moody. See? Lutero, Wesley, Calvino, Knox, Finney, Moody. Está vendo? But then notice, what went forth in the evening time? Mas então note, o que saiu ao entardecer? An eagle, prophetic back again. Uma águia, o profético outra vez de volta. It shall be light about the eagle time. Haverá luz no tempo da águia. The way to glory you'll surely find. O caminho à glória certamente encontrarás. Oh, church of the living God. Ó igreja do Deus vivo, I wish I could come here and just sit down in the morning and stay all day. queria eu poder vir aqui e apenas sentar-me de manhã e ficar o dia todo. So, fellowship with you around these things. Companheirismo com vocês quanto a estas coisas. Listen, you think I don't like you? Ouçam, vocês acham que não gosto de vocês? I love you, my brother. Eu amo vocês, meus irmãos. I would like to go to every organization and just believe with each one. Eu gostaria de ir a toda a organização e apenas crer com cada um. But you see, it just can't. Mas veja você, simplesmente não pode. There's hardly a door open for me. Quase não existe uma porta aberta para mim. I'm slipping into a nation right now because of organization. Vou despercebidamente para uma nação agora, por causa de organização. Because if they won't let the ministry that God... Porque elas não deixam o ministério que Deus... I wrote them a letter back, I said, for 10 years I've tried to come in. Escrevi uma carta em resposta a elas, eu disse, durante 10 anos tenho tentado ir. And you with your crazy baptism. E vocês com seu batismo doido. One of them believes Uma delas crê, you got to be baptized 3 times. tem que se batizar 3 vezes. Once for the Father, once for the Son, Holy Ghost, face forward. Uma vez para o Pai, uma vez para o Filho e Espírito Santo, para frente de rosto. The other said, no, you got to be baptized 3 times backwards, once for the Son, once for the Father and Holy Ghost. A outra disse, não, tem que se batizar 3 vezes para trás, uma vez para o Filho, uma vez para o Pai e Espírito Santo. And they're both wrong. Amen. Glory to God. E ambas estão erradas. One said, Uma disse, you're baptized to his death, and he pitched forward when he died. ele batiza-se a pessoa pela morte dele, e ele se inclinou para frente quando morreu. We're baptized to his death. Somos batizados pela morte dele. So it said, A outra disse, who buries a man on his face? You bury him backwards. quem enterra uma pessoa de rosto para baixo, enterra-se de costas. Such nonsense. Tal absurdo! Separating people. It shows its jealousy. Separando o povo. Isso mostra que é inveja. It's from Satan. It isn't of God. Isso é de Satanás, não é de Deus. In the midst of both sides. No meio de ambos os lados. God's neither on either side, but he's calling from both sides. Deus não está em nenhum dos lados, mas Ele está chamando de ambos os lados. Come out from among them and be separated, saith God. Saí do meio deles e apartai-vos, diz Deus. And I will receive you.
e a mim vos receberei. Deus os abençoe. They come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, all beholding his hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin?